não podia estar aqui. Você não tinha direito de estar aqui. Você não pode andar com a sociedade. Você perdeu a família, você perdeu os filhos, você perdeu a riqueza, você não tem mais nada. O que é que você está fazendo aqui? De repente uma multidão podia ser que tivesse levantado e falado assim: vamos te apedrejar, mulher. Tu não podia estar aqui no meio, não. Aquela mulher podia pensar duas vezes assim: peraí, eu já consegui um milagre, é melhor ir embora daqui, é melhor voltar para minha casa. Mas aquela mulher, ela recebeu de Jesus não somente uma cura física, mas ela recebeu uma cura espiritual também. Ela para e fala assim: eu sei que eu não devia estar aqui, eu sei que eu não tinha condições, eu sei que eu pequei, eu reconheço que eu preciso mudar, que existe coisa dentro de mim que tem que sair, eu reconheço isso, Jesus. Portanto eu te digo, fui eu que te toquei, Jesus, me perdoe pelo que eu fiz, tenha misericórdia da minha vida. Ela mesmo correndo risco, ela fala isso para Jesus. Jesus fala: calma, mulher. Mulher, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Observe o que Jesus diz para aquela mulher. A mulher chegou diante de Jesus procurando uma cura física. Ela toca em Jesus e ela recebe uma cura física. Só que Jesus olha para aquela mulher e ele não diz assim: mulher, a tua fé te curou. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mulher, a tua fé te salvou. O que Jesus quer dizer com isso é o seguinte: mulher, tu veio aqui, está aí um milagre de mim, tu pensou que ia levar para casa a sua cura física? Eu tenho mais para você. Eu vou restituir a tua casa, eu vou restituir a tua família, eu vou te dar o milagre da salvação. Eu tenho para tu o milagre que você fez. Nessa noite, meu irmão, você entrou aqui esperando extrair um milagre de Deus. Jesus tem uma surpresa para você. O milagre é muito maior do que você imagina. O milagre é além daquilo que você pensa. O milagre vai chegar. Não só para você, para tua casa, para tua família, para todos os seus. Esse milagre vai chegar. Ali encerra o milagre daquela mulher. Ela vai para sua casa. E aí voltamos agora a Jairo. Eu imagino agora Jairo olhando e falando: o quê? Essa mulher chegou aqui, qual era o problema dela? Estava enferma, quantos anos? Mais de 12 anos. Por falar em 12 anos, eu tenho uma filha em casa que morreu. Ela tem 12 anos. Quem sabe de repente Jairo não tinha a mesma fé que Jesus, que aquela mulher tinha, porque ele pede para Jesus chegar na casa dele. Mas aquilo ali alimentou a fé de Jairo, irmãos. Aquele milagre daquela mulher fez a fé de Jairo tomar uma proporção maior. E ele sai. Se Jesus curou ela esperou 12 anos. Eu posso esperar algumas horas até ele entrar dentro da minha casa e me realizar um milagre na minha vida. E eu vou continuar. Eu imagino até que Jairo estava pensando: oh, meu Deus, a minha filha morreu, é melhor parar com esse negócio. Não tem mais solução, não tem mais jeito, não. Eu vou desistir. Mas aquela cura daquela mulher foi uma injeção de ânimo na vida de Jairo. Jairo vai para sua casa. Quando ele está chegando com Jesus e sua comitiva perto da casa dele, vem um endemoniado que sai de dentro da casa de Jairo, vem correndo no meio do caminho. Ele fala assim: Jairo, eu tenho uma notícia para você, Jairo. Olha, meu filho, a tua filha já morreu, acabou, não tem mais jeito, mas já resolvemos o problema. O enterro já está sendo preparado, o corpo já está sendo velado. Faz o seguinte, Jairo, o teu milagre não vai chegar, então não incomoda mais Jesus, manda ele voltar daqui mesmo, manda ele embora resolver outras coisas. De repente Jesus está ocupado, Jairo, ele não pode mais ser incomodado, não tem jeito para você, Jairo, manda Jesus embora. Mas aí Jairo olha e fala: não, eu vim com ele até aqui, eu não vou desistir do meu milagre. Não está dentro da minha casa, eu não vou desistir, eu quero meu milagre, eu espero, eu vou chegar lá. E aí Jesus olha e fala: Jairo, calma, Jairo, fique tranquilo, rapaz, a menina não está morta não, ela está dormindo. Aquelas pessoas que estavam chorando o velório, quando escutam Jesus falar aquilo, falam: quem é esse aí para falar isso? Agora elas já não choram mais, mas elas estão com raivas e iradas, porque Jesus tinha dito que a menina não estava morta. Ao invés de ficarem alegres, irmãos, porque todo mundo estava sofrendo no velório, ao invés de ficarem alegres porque ia acontecer um milagre na vida de Jairo, ele se entristece. Existe nesse mundo e na nossa caminhada muitas pessoas, às vezes até, que andam ao nosso lado, que não se alegra quando o milagre de Deus chega na sua vida. Pode acontecer, pode ter pessoas, pastor, que não vão se alegrar. Que é isso? Fazer um tempo daquele tamanho não vai acontecer. Pode até ficar triste com isso, mas vão ter que esperar Jesus entrar dentro da casa. Jesus pisar na casa e falar assim: eu cheguei aqui, e se eu cheguei, o milagre
comigo, o milagre está na minha mão. Olha o que Jesus diz: Jairo, fique tranquila, a menina não está morta, a menina está dormindo. O que Jesus quer dizer para ele é o seguinte: Jairo, para mim, vida e morte é a mesma coisa. Para mim, morto não está morto, para mim quem está vivo não está vivo, não importa. Comigo não funciona assim. A chave da vida e da morte está na minha mão. Eu vou chegar lá e eu vou fazer aquela menina levantar. E Jesus chega na casa de Jairo. Ele entra, chama: vem Jairo, vem com a tua esposa. Separa alguns discípulos. Quem sabe alguns discípulos que acompanharam Jesus não tinham a mesma fé que alguns que estavam ali. De repente eles iam olhar, porque você chegar diante de alguém que está com uma dor de cabeça, e se você orar é mais fácil, isso acontece com mais facilidade. Mas de repente, se você chegar diante de uma pessoa que está morta, e às vezes falta fé, irmãos, para a gente orar. Mas Jesus que cura a dor de cabeça é o Jesus que ressuscita morto. Jesus que cura uma coisa que a gente pensa que é pequeno, é o Jesus que faz milagres grandes acontecer. E aí um dia está eu na minha casa, orando a Deus e falando: Deus, eu não quero ser um crente igual a todos os crentes que eu conheço na minha cidade. Eu não quero ser um crente que fala que o Senhor cura e apenas falar e não ver o Senhor fazer. Eu não quero falar, Jesus, que o Senhor ressuscita mortos pela Bíblia e eu quero ver isso acontecer. Eu não quero ser um crente igual a todos que eu conheço. Comecei a orar e buscar a face do Senhor. Para que eu fui fazer aquilo, irmãos? Quando eu comecei a buscar a Deus, um dia eu estava em casa, Deus tinha me dado um filho. Na época ele estava com 2 meses de idade. Seu nome, John Wesley. Eu estava ali na minha casa e a minha esposa com o filho no colo. Chorava muito. John, ele era bem vermelhinho e ele não abria as mãos. Ele ficava sempre com a mãozinha fechada. E ele não era, pelo menos naqueles 2 meses de vida, de fazer aquilo. Quando de repente, naquele sábado à noite, ele começa a chorar. E eu falei: Deus, tem alguma coisa errada com o meu filho. E a minha esposa tentando fazer de tudo para que ele ficasse bem. Quando ela já não aguentava mais, ela falou: Fábio, eu não sei mais o que fazer. Toma o John Wesley no teu colo, ora por ele e repreende esse mal. Quando eu peguei o John no meu colo, que eu fui orar pelo meu filho, ele estava aqui no meu colo. E quando de repente, irmãos, ele parou de chorar, ele estremeceu todo o seu corpo. De repente, ele era bem vermelhinho e de repente foi ficando todo amarelo. Parece que o sangue dele foi sugado de dentro dele. De repente ele soltou as mãozinhas, os bracinhos e parou de respirar no meu colo. Eu comecei a chorar e tremer ao mesmo tempo. Botei o meu ouvido no coração de John Wesley e o coração de John Wesley não batia mais. Eu peguei John Wesley e comecei a sacudir como fosse, falando: John, fale comigo, John. E John não respondia. Eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. Minha esposa falando: ore por ele, Fábio, ore por ele. Eu falava: eu não consigo, eu não estou tendo força. E nós saímos correndo, pastor, saímos correndo para ir até o hospital. No meio de um caminho, um carro passou e nos deu uma carona. Chegamos, quando estávamos indo para dentro de um hospital, eu tinha mais um filho chamado Mateus. E aí eu pensava dentro daquele carro com a minha esposa, com meu filho morto no colo, ela ali chorando com ele abraçada. E eu pensando: Deus, me dá força, Senhor, para eu ajudar a minha esposa, Senhor, a cuidar do nosso outro filho e para que ela supere essa dificuldade. Isso não vai ser fácil. Quando eu pensava assim dentro daquele carro, de repente eu lembrei de uma coisa, irmãos. De repente eu lembrei de uma coisa. Eu falei: espere aí, Senhor, existe um problema aqui. Tem uma coisa que não está certa. Porque quando eu e a minha esposa resolvemos ter filho, nós falamos: Deus, nós não queremos apenas ter filho, nós queremos criar missionários. Nós queremos botar no mundo filhos que vão fazer a tua obra missionária, pregar o teu evangelho a toda criatura. E eu pensei e falei: não, Senhor, John Wesley com 2 anos de idade nunca ganhou uma alma para o Senhor. Se ele não ganhou, ele não pertence ao Senhor ainda, ele pertence a mim. Eu quero John Wesley de volta, eu quero Jesus. E aí eu falei para minha esposa: Patrícia, me dá o John para cá. E ela: não, eu quero ficar com ele os últimos minutos antes de entregar na mão dos médicos, para eles me entregarem ele no caixão. Eu quero ficar. Eu falei: pode ficar tranquila, vou te entregar John Wesley com vida. Depois de muito custo, peguei John Wesley no colo. E quando eu ia orar por John Wesley, eu parei ele aqui e falei: Senhor, me certifiquei mais uma vez, pastor, se ele respirava, se ele estava vivo. Ele não respondia, não tinha mais jeito. Isso há mais de 20 minutos que ele tinha morrido na minha casa. Eu peguei no colo e minha oração foi simples e foi apenas o seguinte: Deus, eu quero o meu milagre agora.
Quando eu falei isso dentro daquele carro, aquele carro passou em alta velocidade sobre algo que nós chamamos lá no Brasil de quebra-molas. Não sei se é o mesmo nome aqui. Mesmo nome. Passamos sobre aquele quebra-mola e o carro bateu lá no alto. Quando ele voltou, eu segurei o John Wesley com força aqui, com medo dele cair. E quando eu olhei para John Wesley, de repente, irmãos, ele começou a tremer no meu braço. Aquela cor vermelha que ele tinha antes foi voltando. As mãozinhas dele foi mexendo. E ele começou a chorar no meu colo. Eu dei glória ao nome do Senhor, porque Deus é fiel e faz milagre. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Deus, ele fazia no passado, ele faz no presente. Deus, ele faz no presente e vai fazer no futuro na sua vida. Aleluia. Eu pregava algum tempo atrás num congresso, pastor. Fui pregar num congresso de jovens numa cidade do Piauí, do Nordeste do Brasil. Quando eu estava naquele congresso, numa noite, eu recebi um convite e o pastor falou para mim: olha, você pode pregar para os jovens aqui nessa noite, porque na verdade eu fui fazer um trabalho missionário e eu aproveitei ali a oportunidade para ir no congresso. Ele falou: você pode pregar nesse congresso? Falei: posso, pastor, eu estou aqui para colaborar com os irmãos. Eu estava pregando ali no congresso no primeiro dia, só que antes de pregar ele falou o seguinte: ei, eu tenho uma coisa para te dizer. Os irmãos aqui são muito simples. Os irmãos aqui, eles não conhecem o poder de Deus. É a primeira vez que alguém de fora desse estado, dessa província, vai pregar aqui. Eles vão vir em muitos, eles serão muitos aqui, porque eles esperam ouvir uma palavra de alguém que veio de distante, que nunca eles tinham ouvido e nunca tiveram a oportunidade dessa. E se você aceitou a oportunidade de ir lá, então você também tem que aceitar a oportunidade de ser um canal de Deus para a vida deles. Deus vai ter que fazer milagre naquele lugar. Deus vai ter que fazer milagre nessa noite. Eu confesso para os irmãos que eu tremi e falei: meu Deus, eu só ia ajudar os irmãos no culto. Agora eu recebo essa grande responsabilidade. Mas comecei a orar dentro daquele quarto antes de ir para aquela igreja. Quando eu cheguei na igreja, ali estava o prefeito da cidade, os vereadores da cidade. O prefeito mandou fechar as ruas e botar um telão. A rua já não cabia mais ninguém, Feliciano. Chegou um monte de caminhão, de pessoas de vários lugares. E eu falei: Jesus, e agora, Senhor? O que eu faço? É que eu me senti no meio daquela multidão como uma pedra muito pequena. Eu falei: Deus, não posso fazer muita coisa, mas eu quero ser um canal do teu Espírito para esse povo. Começamos a pregar ali, irmãos, e Deus batizou várias pessoas com o Espírito Santo. Mas o que aconteceu de mais especial não foi durante o culto, foi depois do culto. Que acabado o culto, eu fiquei ali atendendo alguns irmãos que queriam conversar e contar alguma coisa para que nós pudéssemos orar. Era mais ou menos 1h da manhã, quando eu me preparava para sair de dentro daquela igreja. De repente, dois jovenzinhos vieram na minha direção e falaram: ei, você pode ir lá rezar pela minha avó, pela minha mãe, aliás, que estava sentada no último banco. Eu olhei para aquela senhora já bem idosa e eu olhei para ela e falei: sim, eu posso ir lá. Quando cheguei perto daquela mulher e falei com ela, ela falou: você que é o pastor que veio do Rio de Janeiro? E eu falei: sim. Olha, você pode rezar por mim? E eu falei: por que a senhora quer que reza? Porque lá no Brasil nós dizemos orar, mas ela não era evangélica, então ela dizia rezar. E eu falei: por que a senhora quer que eu faça isso? E ela falou: porque eu sou aleijada. Há 5 anos eu caí de um cavalo, quebrei a bacia, quebrei a coluna, eu já não posso mais andar, mas eu não nasci assim. Eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, eu lembrei e eu falei: Jesus, encaixa o milagre aqui cabe o milagre. E aquela mulher falou: eu não nasci assim. E eu ouvi falar que na igreja dos crentes, na igreja dos cristãos, quando vocês rezam, o milagre acontece, o Deus de vocês faz o milagre acontecer. E eu quero voltar a andar. Eu olhei para aquela mulher e falei: a senhora tem fé que se eu orar, a senhora vai levantar dessa cadeira? E ela me contou a história: olha, aonde eu vou, os meus netos me carregam. Era uma cadeirinha pequena de madeira que dobrava assim. E ela falou: aonde eu vou, preciso ir. Eles me sentam nessa cadeira e me levam aonde eu preciso ir. Só que eu quero voltar a andar com as minhas pernas. Eu falei: a senhora acredita nisso? A senhora acredita no milagre? Ela falou: é por isso que eu estou aqui. Quem acredita no milagre? Quem acredita no milagre de Jesus? Se você acredita, é por isso que você está aqui. Se você acredita, é por isso que você chegou aqui. Se você acredita, Deus tem milagre para a sua vida. Aquela mulher então falou isso para mim.
mim. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem fé. E falei, senhora, vamos combinar o seguinte, eu vou orar pela senhora, eu vou colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça, eu não vou encostar na senhora, as minhas mãos apenas vão estar perto da sua cabeça. Quando eu acabar de orar, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai levantar dessa cadeira, vai dobrar a sua cadeira, colocar ela debaixo do braço, sem a ajuda dos seus netos, e vai embora para sua casa, tá combinado? E ela falou, tá combinado. Eu falei, então vamos orar. Comecei a orar para aquela mulher, acabei de orar, pastor, bati no ombro dela, falei, pode levantar e vá para sua casa. Virei de costa para ela e dei um passo, 2, 3, 4. Quando eu dei um 5, eu escutei uma voz, ei pastor. Eu virei e olhei para a mulher estava de pé, com a cadeira dobrada debaixo do braço, dizendo o seguinte, aleluia. Ela botou a cadeira debaixo do braço, virou para mim e falou assim, ei pastor. Eu disse, pois não. Ela, Deus lhe abençoe. Voltou, desceu a escada e foi andando para casa, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Para terminar aqui, irmãos, sabe o que acontece quando os milagres de Deus se cruzam? Sabe o que acontece? E por que acontece isso? Por causa de uma única coisa tão pequena, e é um nome tão pequeno, e é o segredo. É o segredo aqui nessa noite, é por causa da fé. O segredo para que o templo aconteça, que ele acontece e ele saia, não é por causa do dinheiro, porque o dinheiro está nas mãos, das nossas mãos, mas Deus é dono de tudo. Não é somente por causa do dinheiro, é por causa da fé. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu o seu milagre, não foi por causa do dinheiro dela, porque o dinheiro dela acabou, mas é porque ela tinha fé. Jairo, ele recebeu o milagre das mãos de Jesus, não foi porque ele era um homem importante, isso não valeu muita coisa, mas foi por causa da fé. Sabe qual é o segredo de Deus para você receber o milagre de hoje, meu irmão? É por causa da fé. Quem tem fé aqui vai receber o milagre. Quem tem a fé vai receber o milagre da parte de Deus. Aleluia. Então, se você tem fé, deixa eu te dizer uma coisa, hoje é a noite do milagre de Deus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Eu queria pedir para os irmãos colocarem de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Quem sabe, minha irmã, você já veio em tantas campanhas aqui e pedindo o milagre de Deus. Quem sabe? Mas também quem sabe que o milagre de Deus é aqui hoje? Quem sabe que Deus te trouxe aqui hoje para trazer um milagre para a sua vida? Aleluia. Eu quero que você ore comigo e Deus vai trazer um milagre para a sua vida hoje. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. Muitos pararam na tentativa de chegar a Jesus e não chegaram, mas Jairo chegou, a mulher do fluxo de sangue chegou, e quem sabe hoje é a sua vez, é o seu momento. Então ore comigo e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nessa noite, Deus, eu quero te apresentar a tua igreja aqui na Assembleia de Deus do Mato Grosso. Oh Deus querido, aqui tem irmãos que entraram com alguns problemas físicos, com alguns problemas sobre a sua vida, mas tu és o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, tu és o Deus que curou a filha de Jairo, trazendo a vida novamente, tu és o Deus que fez milagre na vida de John Wesley no Brasil, tu és o mesmo Deus que faz milagre aqui na África. Oh Deus, eu quero te pedir que a tua glória, o teu poder e a tua unção venha sobre a vida dos
vou lhe dizer. Para terminar nessa noite, voltar a palavra do pastor. Eu cheguei aqui nessa igreja um dia, porque estou aqui desde o dia 20 com uma equipe, fazendo um outro trabalho específico que nós viemos aqui a fazer.